Nova Manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Carla Tiepo, todas as sextas-feiras aqui com a gente, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, empreendedora em neurociência aplicada. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos ouvem. Tempos difíceis esses que vivemos, não, queridos? É verdade, é verdade. A gente falou aqui no início, né, que a gente vai se alimentando de pequenas vitórias para a gente não enlouquecer, porque o nosso cérebro, mesmo quem não está tão perto ali dessa tragédia, ou não está vivendo ali de fato a tragédia, ele é impactado de alguma forma, mas eu imagino que para essas pessoas que estão passando por essa situação, ainda mais, não? Porque nós estamos falando, né, de dilemas que estão intrínsecos na base da nossa natureza. Quando nós temos que enfrentar esses desastres naturais que envolvem fogo, água, todo tipo de desconforto que está relacionado com a natureza, com a nossa natureza, isso é muito importante para o nosso sistema límbico, que é a área do cérebro emocional, porque nós temos deflagradores diretos, deflagradores básicos para esse tipo de ameaça. As outras ameaças são ameaças construídas culturalmente, ameaças associadas com a nossa vida em sociedade, então o nosso medo de perdas relacionadas a bens materiais, mas esses desastres naturais que envolvem condições ligadas à nossa, vamos dizer, a parte mais básica do nosso cérebro, nós vamos ter circuitos específicos para detectar essas ameaças naturais e isso vai nos fragilizar bastante. Então, obviamente, quem está enfrentando a situação lá em loco e viveu situação como ficar ilhado numa casa com água em volta, né? Mesmo essa situação do cavalo que deixou todos nós bastante mexidos, é de alguma forma uma projeção nossa diante do esforço que ele teve que fazer para se manter ali vivo, naquela condição completamente ilhado, praticamente imóvel. Então, a gente projeta essas condições, mesmo quando nós estamos distantes, mas, obviamente, estar lá em loco, vivendo a situação, pode gerar, inclusive, estresse pós-traumático e diferentes alterações, que será, com certeza, um trabalho árduo de recuperação dessas possibilidades humanas, mesmo depois que toda a parte material for reconstruída. Algo semelhante ao que nós enfrentamos durante a pandemia, por conta do número enorme de mortes e de famílias traumatizadas. Aqui a gente vive uma situação que também está muito próxima disso, porque tem muitas pessoas mortas. Mas é importante a gente mencionar que também quem está à distância, vivenciando essas situações via as redes sociais, pode também estar bastante afetado. E aí, muitas pessoas já encontraram um caminho para, de alguma forma, diminuir essa condição, que é auxiliando. Vejam, esses caminhões que foram enviados pelos Correios, a quantidade de pessoas que vêm fazendo doações, tanto em espécie quanto em bens materiais, e, quem sabe, a forma mais nobre da gente oferecer ajuda, que é o nosso tempo e o nosso carinho, o nosso cuidado lá, junto às pessoas. Então, a quantidade de pessoas que eu conheço que se deslocaram para as regiões afetadas e que estão ajudando também é muito importante. Mas vale ressaltar que ficar remoendo essas notícias e assistindo a imagens que já foram mostradas de casas sendo arrastadas, pessoas ilhadas, é uma forma quase que masoquista de viver essa situação. Então, a gente pode orientar as pessoas, eu acho que é bem importante, que essa situação de ficar olhando essas imagens e bebendo dessa desgraça tem a ver um pouco com a nossa necessidade de produzir memórias que nos ajudem a nos organizarmos se caso a gente fosse enfrentar uma situação como essa. Então, não é difícil de entender porque que as pessoas têm uma certa atração por estas imagens e por essas notícias. Mas também é muito importante, ao mesmo tempo, estar vivendo essas notícias que dizem respeito a resgates, a ação de voluntários, a situações de abrigo, pessoas que estão auxiliando. Então, a orientação, vamos dizer assim, para a nossa saúde mental nesse momento é que a gente balanceie as experiências de valência emocional negativa
que obviamente são muitas e muito dolorosas, com experiências de valência emocional positiva, para que a gente possa também voltar a ter esperança em nós mesmos, como espécie, como grupo social, e percebemos que, na verdade, a ação que foi feita em relação ao Rio Grande do Sul fala muito mais sobre nós do que nossas guerras polarizadas a respeito de como a gente se comporta quando está tudo bem e que a gente precisa reclamar de coisas que são, obviamente, menos importantes. Então, uma tragédia também é uma forma da gente verificar a união de um povo e a percepção desse povo como uma nação. Eu acho que o Brasil está se saindo bem em relação a isso, e essa é uma forma de você gerar um certo alívio a essa condição dos desastres naturais, porque esta foi a forma que nós, como espécie, conseguimos enfrentar a nossa fragilidade física. A nossa espécie, o gênero Homo, não é uma espécie forte, não é uma espécie que nada com qualidade, não é uma espécie que corre rápido, não é uma espécie que voa. Nossa capacidade é social. E nesses momentos a gente consegue ver o impacto dessa capacidade social, e é esse o bálsamo que a gente consegue ter para aliviar essa tensão do risco desses desastres naturais que causam uma dinâmica cerebral muito importante na nossa base funcional. Então, eu sugiro a todos que se engajem em situações de ajuda solidária, causas sociais, porque isso é a melhor fonte de bálsamo para o nosso cérebro. Entender que sim, vivemos perigos, mas também temos recursos. Carla, rapidamente, eu fico em dúvida, Carla, Michele, você que nos acompanha, em relação à cabeça das crianças, porque nós, como adultos, podemos tentar, de algum modo, partir para esse cenário que você trouxe. Mas e uma criança que observa isso, que acompanha a casa embaixo d'água, que perde o animalzinho de estimação e por aí vai? Como é que a gente pode trabalhar a cabeça dessa criança? E eu pediria que você fizesse isso rapidamente. Eu sei que não demandaria muito tempo, mas resumidamente, como é que isso funciona, Carla? Também o mesmo recurso é o recurso social, é o recurso do grupo, é o recurso da união e da percepção que ela está apoiada, mesmo ela tendo enfrentado situações complicadas. Se ela se sentir amparada, apoiada e não for simplesmente empurrada de um lado ao outro, que alguém converse com ela sobre a situação, mostre o quanto a natureza pode ser uma força e que a gente deve respeitá-la, e que muitas vezes ela pode nos pregar prestas, mas temos a nós. E contar essa história de que o nosso vínculo social é a nossa salvação pode ser, inclusive, uma fonte de educação socioemocional que faça com que ela entenda o valor, por exemplo, da solidariedade. Bem difícil, né, Mi? E bonito isso que você falou, viu, Carla? Achei muito bom isso, que a gente se lembrar, né, porque que somos aqui, que somos chamados de seres humanos, que é nosso poder de engajamento, de convívio mesmo em sociedade, se apoiar nesses momentos. Obrigada por hoje, até semana que vem. Eu que agradeço, um beijo a todos, bom final de semana.